O que são algarismos significativos e a incerteza de uma medida? Oi gente, meu nome é Star Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai continuar na nossa playlist de Física 1 e a gente vai falar sobre algarismos significativos, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula imaginando que você tem esse objeto aqui na sua casa, uma barra de plástico, por exemplo, e você precisa medir esse objeto. Você quer saber qual é o comprimento dele. E o instrumento de medida que você tem aí na sua casa é uma régua centimetrada, ou seja, essa régua mede de centímetro em centímetro, de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3 centímetros. A menor medida que você consegue fazer nessa régua é o centímetro. Aí, beleza, você pega essa régua, coloca ela aqui no zero, né, rente ao seu objeto, para medir qual é o comprimento dele. E aí, você conclui que o seu objeto tem alguma medida entre 5 e 6 centímetros. Então, você tem certeza que é 5, alguma coisa, certo? Ou seja, esse 5 aqui é certeiro, você tem certeza absoluta sobre ele. Porque você passou do 5 aqui na régua, mas você ainda não chegou no 6, né? Então, você tem certeza que é 5, alguma coisa. Mas o que é esse alguma coisa que está depois da vírgula? Como a gente pode deduzir aqui, estimar qual é o algarismo que vem depois da vírgula? Bom, a gente passou da metade entre 5 e 6, né? Então, com certeza, é alguma coisa maior do que 5 para a direita. A gente pode chutar aqui, por exemplo, que seja o 7, né? Que seja 5,7, porque tá parecendo. Passou um pouco do 5, aí vem um pouco para frente, é alguma coisa 6 ou 7. Vou colocar aqui 6, que tá mais para a esquerda. Então, 5,6. Então, o que acontece aqui? A gente tem um algarismo que a gente tem certeza absoluta, então isso aqui a gente vai chamar de algarismo correto da nossa medida, e a gente tem um algarismo que é o algarismo duvidoso. A gente não tem certeza sobre esses 6, a gente fez uma estimativa ali, de acordo com a medida que a gente obteve, mas a gente não pode colocar a mão no fogo falando que isso aqui realmente é 6, né? É só uma estimativa. Aí você fala, além do 6, eu quero colocar um terceiro algarismo aqui, que é 8. Gente, você não tem certeza disso. Se você tem dúvidas sobre o 6, quem dirá sobre próximos algarismos que você colocar aqui? A sua régua não mede o suficiente para você colocar tantos algarismos. Então, aqui a gente vai falar que a gente tem um algarismo correto, que a gente tem certeza, e um algarismo duvidoso, que a gente estimou aqui. E esses dois algarismos, com essa medida aqui, usando essa régua, é o que a gente vai chamar de algarismos significativos. Então, em física, sempre que a gente vai fazer uma medida, essas medidas vão ser dadas apenas com os algarismos significativos. Você fazer uma medida de forma correta significa que você vai ter uma determinada quantidade de algarismos corretos, de acordo com o instrumento de medida que você usou, e um único algarismo duvidoso. Então, quando você mede aqui o seu objeto com essa régua, você obteve um algarismo correto e um algarismo duvidoso. Mas será que é sempre assim que funciona? É sempre um correto e o outro duvidoso? Não, gente, tudo vai depender do seu instrumento de medida. Vamos supor nesse caso aqui, que a gente está medindo com uma régua milimetrada, ou seja, a menor unidade de medida que a gente tem nessa régua é o milímetro. Ela mostra exatamente onde está cada milímetrozinho aqui entre os centímetros, né? Só lembrando, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá bom? E agora, usando essa nova régua, que é a régua milimetrada, vamos ver quanto mede o nosso objeto. Ele continua tendo entre 5 e 6 centímetros, certo? E ele passa dos 5 milímetros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, passou do 5. Veio até o 6, né? Tá entre 6 e 7 milímetros. Então, a gente tem certeza que esse objeto tem 5 centímetros e a gente tem certeza que ele tem alguma coisa entre 6 e 7 milímetros. Então, o segundo algarismo aqui, eu vou colocar o 6. Agora, qual é o termo aqui entre 6 e 7 que a gente vai usar?
ou seja, o quanto ele ultrapassou 6 milímetros aqui para a gente colocar uma estimativa, igual a gente fez no caso anterior, né? A gente viu o quanto ele ultrapassava os 5 milímetros aqui, a gente fez uma estimativa de que o próximo algarismo seria 6. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem certeza do 5 e a gente tem certeza do 6. Agora, qual é o terceiro algarismo? O quanto ele tá aqui entre 6 e 7 milímetros? Parece que ele tá na metadinha, né, gente? Parece que ele tá aqui no meio entre 6 e 7 milímetros. Então, a gente pode estimar aqui que o próximo algarismo vai ser o algarismo duvidoso, é o algarismo 5. Então, o algarismo que está entre 6 e 7 milímetros. Então, aqui é o que a gente viu na casa dos centímetros, aqui é o que a gente viu na casa dos milímetros, e aqui é o que a gente estimou entre 1 milímetro e outro. Então, quando a gente usou esse instrumento de medida, a gente tem 2 algarismos corretos, 2 algarismos que a gente tem certeza absoluta pelo nosso instrumento, e um algarismo duvidoso. Então, nesse algarismo duvidoso, é o que a gente estimou do quanto o objeto está aqui entre 6 e 7 milímetros. Agora, você poderia colocar aqui, não, mas entre 6,5 milímetros e 7 ele tá no 4. Não, você não tem certeza disso usando esse instrumento. Você precisaria de um instrumento muito mais preciso, por exemplo, um paquímetro, para você conseguir ter mais casas decimais aqui, a ponto de ter tantos algarismos corretos e apenas um duvidoso. Então, mais uma vez, a gente chegou aqui nos nossos algarismos significativos, os algarismos que determinam a medida correta desse objeto com a régua que a gente tem, uma régua milimetrada. Gente, se vocês quiserem ter acesso a mais aulas e exercícios resolvidos de Física 1 e outras matérias do seu curso, no Mathematic Academy você conta com provas antigas resolvidas, exercícios resolvidos passo a passo, além de aulas teóricas exclusivas para você. Então, se você quiser fazer parte da nossa plataforma, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, eu espero vocês lá. Então, gente, como aqui na matéria de física a gente trabalha muito com medidas, a gente vai considerar que as nossas medidas estão sempre sendo dadas apenas com os algarismos significativos. Então, tanto os algarismos corretos e um algarismo duvidoso. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma medida de temperatura, 38,5 graus Celsius. Quantos algarismos significativos a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, né? Então, 2 algarismos corretos e um duvidoso. Isso significa, 3 algarismos significativos, tá bom? Isso significa que no instrumento que você usou para medir essa temperatura, você conseguiu ter certeza sobre 2 algarismos. E o terceiro é aquele duvidoso ali, né? Aquele ali que você não consegue ter absoluta certeza. Agora, se você usasse um outro instrumento para medir a temperatura, um instrumento de laboratório, por exemplo, algo bem preciso, pode ser que você tivesse algo do tipo 38,5, 4, 3 graus Celsius, por exemplo. Então, tem instrumentos que vão te fornecer mais algarismos, a ponto de você ter uma quantidade maior de algarismos corretos ali na sua medida. Ou então, por exemplo, aqui, 36,4 metros. Quando você tem essa medida ali no seu exercício de física, ali no seu livro, você tem 1, 2, 3 algarismos significativos. 2 deles são corretos e um deles é o duvidoso. Então, aqui também a gente tem 3 algarismos significativos. Isso quer dizer que o 3 e o 6 você tem certeza. Você tem certeza que aquilo ali que você está medindo tem 36 metros. Agora, o número depois da vírgula não dá para você dizer com tanta certeza como o 3 e o 6. Então, você tem um algarismo duvidoso aqui e depois disso você não pode colocar mais nada, porque se você não tem certeza sobre o 4, quem dirá sobre os próximos números? Agora, olha que curioso. Nesse aqui, a gente tem 36,40 metros. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Mas calma aí, por que no de cima a gente tinha 3, agora a gente tem 4? Gente, olha só. Aqui a gente vai ter 3 algarismos corretos. Esse 0 aqui
tá querendo dizer o seguinte: cara, você tem certeza sobre o 4. Quem você não tem certeza agora é o 0, ele que é o duvidoso agora. Então, é como se fosse alguma coisa assim, ó. Aqui você tem 4, aqui você tem 5... e aqui você tem o 4,5. Até o 4,5, você tem certeza que o seu objeto foi. Agora, depois disso, você não consegue ter tanta certeza, mas você consegue estimar aqui que seu objeto está mais ou menos em cima do 4,5. Então, o seu objeto mede 4,5 com certeza, e o seu duvidoso é que ele está exatamente em cima do 4,5. Enquanto no caso de cima, que a gente não tinha o 0, a gente estava estimando algo assim, ó, que o nosso objeto está entre 4 e 5, e aí sua estimativa é que ele está na metade entre 4 e 5, mas não é algo que você tem certeza. Então, você está estimando o 5 que vem depois da vírgula. Ele é o seu duvidoso aqui nesse caso, né? Por isso a gente fala que é diferente você dizer que um objeto tem 36,4 metros de um objeto ter 36,40 metros. Quando se fala de medições, uma coisa vai ser diferente da outra, tá bom? Matematicamente, você pode falar que é a mesma coisa, tudo certo, mas em medições vai ter essa pequena diferença sobre o que você tem certeza e o que você não tem. Agora, olha aqui, 2 vezes 10 a 2 quilômetros. Gente, uma regra sobre algarismos significativos é que a gente não vai contar notações científicas. Então, a gente não vai contar a potência de 10. A gente conta só esse número aqui que está multiplicando a notação. Lembrando que esse número é algum número entre 1 e 10, né? Maior do que 1, menor do que 10. E aí, a gente vai contar apenas ele como algarismo significativo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um algarismo significativo. E esse 10 ao quadrado está apenas expressando a ordem de grandeza da sua medida, tá bom? E esse 0,005? Uma outra coisa sobre algarismos significativos é que a gente não conta zeros à esquerda. Então, zeros à esquerda dos valores diferentes de zero, a gente não vai contar. Então, aqui não é algarismo, aqui também não e aqui também não. Então, a gente só tem um algarismo significativo. E olha que interessante, a gente tem 0,005 metros, né? Se a gente transformar isso para quilômetros, isso é a mesma coisa que 5 quilômetros, certo? E 5 quilômetros tem apenas um algarismo significativo. Então, faz sentido. Quando a gente faz a conversão aqui, a gente continua com apenas um algarismo significativo. Agora, vamos entender como a gente faz operações com números, sempre lidando com os algarismos significativos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma medida, 1,250, vamos supor que seja metros aqui, mais 2,2 metros. Repara que 1,250 tem 4 algarismos significativos, enquanto 2,2 tem apenas 2 algarismos significativos. Como a gente soma essas medidas? Como a gente soma esses números aqui? Supondo que aqui você mediu com um instrumento, aqui você mediu com outro, e por isso essa diferença na quantidade de algarismos significativos, né? Bom, quando a gente vai somar números com vírgula, a gente vai armar aqui a conta, né? Coloca um embaixo do outro, com a vírgula uma embaixo da outra. Algebricamente, para somar esses números, você colocaria 0 aqui, né? Matematicamente, isso não está errado. Mas fisicamente falando, nas medidas, a gente sabe que isso aqui não existe na medida 2,2. A gente não pode falar que existe 0 e 0 aqui, sendo que o nosso instrumento de medida não garantiu isso pra gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos tratar como se fosse 0, embora a gente saiba que não é, e aí vamos fazer a soma normalmente. 0 mais 0 aqui dá 0, 5 mais 0 dá 5, 2 mais 2 dá 4 e 1 mais 2 dá 3, e aí a vírgula fica aqui. Mas ó, aqui eu somei 5 com uma coisa que não existe, e aqui eu somei 0 com uma coisa que não existe. Então, a regrinha que a gente vai seguir quando a gente quiser somar ou subtrair números é que o resultado da soma ou da subtração deve ter o mesmo número de casas decimais do que o número com o menor número de casas decimais. Como assim? Aqui, nos números que a gente está somando, quem tem menos casas decimais é o 2,2, que tem apenas uma. Então, o resultado da nossa soma só pode ter, no máximo, uma casa decimal. Então, ele só pode vir, no máximo, até aqui.
Ah, mas esse 5 aqui, qual que é a importância dele então? A gente vai seguir as regras de arredondamento para obter apenas essas casinhas aqui, para largar essas duas de lado e deixar apenas até aqui. Lembrando das regrinhas de arredondamento, se a gente quer manter apenas até o 4, a gente vai ver o algarismo que vem depois do 4. Vamos chamar esse algarismo de estrelinha. Se a estrelinha for menor do que 5, a gente mantém o 4, do jeitinho que ele tá. Se a estrelinha for maior do que 5, a gente vai aumentar o 4 em uma unidade, ele vira 5. Se a estrelinha for igual a 5, a gente pode cair em algumas situações diferentes. A gente vai ver os próximos algarismos depois do 5. Se depois do 5 a gente tiver algum algarismo diferente de 0, a gente vai fazer com esse algarismo essa regrinha aqui, ver se ele é menor do que 5, se ele é maior do que 5. Mas se depois do 5 a gente tiver apenas 0, ou se ele for o último algarismo do nosso número, a gente vai fazer o seguinte: se o último número que a gente queria for um número par, a gente vai manter ele do jeitinho que ele estava. Agora, se for um número ímpar, a gente vai aumentar em uma unidade. Então, vamos ver nesse caso aqui. A gente só quer manter até essa primeira casa decimal, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais do 2,2. E o próximo algarismo, depois do 4, é o 5. Ou seja, nossa estrelinha é exatamente igual a 5. Como só tem 0 depois do 5, a gente vai ter que lidar com o 5 mesmo. Como o nosso último algarismo de interesse, que é o 4, é um número par, a gente vai manter o 4 do jeitinho que ele tá. Então, nesse caso aqui, a gente vai expulsar o 5 e o 0, e o resultado da nossa soma é 3,4. Então, quando a gente for somar ou subtrair números, seguindo as regrinhas de algarismo significativo, o resultado da soma ou da subtração não pode ter mais casas decimais do que o número com menor casas decimais que a gente está somando ou subtraindo. Então, aqui a gente chegou em 3,4, que tem a mesma quantidade de casas decimais do 2,2. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. 6,78 metros, por exemplo, de novo, mais 1,2 metros. Aqui a gente tem 3 algarismos significativos e aqui a gente tem 3 também. Vamos somar esses dois números, 6,78 mais 1,2. Aqui eu vou supor um 0, que eu sei que não existe, né? Vou até colocar ele tracejado, mas vamos supor só para somar. 8 mais 0 é 8, 7 mais 2 é 9 e 6 mais 1 é 7. Legal, chegamos em um resultado matemático aqui, mas falando em termos de medidas, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de casas decimais. O número que tem menos casas decimais na nossa operação é 1,2. Ele tem apenas uma casa decimal, né? Apenas uma casa depois da vírgula. Então, a gente só pode manter uma casa depois da vírgula também. Então, como aqui a gente tem um número maior do que 5, a gente aumenta o 9 em uma unidade. Só que quando a gente aumenta o 9, né, isso aqui vai para 8. Então, o resultado dessa soma, com uma casa decimal apenas, vale 8. Ó, aqui a gente arredondou, né? O 8 fez o 9 crescer uma unidade. Com 9 crescendo uma unidade, a gente vai para 7,10, que no caso é o nosso 8. Beleza, gente? Agora, vamos falar sobre multiplicação e divisão com algarismos significativos. Por exemplo, aqui, a gente tem 1,250 vezes 2,2. Como vai funcionar o nosso resultado em termos de algarismos significativos? Ó, vamos armar aqui a conta, né? A gente tem 2 vezes 0, que dá 0, 2 vezes 5 dá 10, aí sobe 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5, e 2 vezes 1 dá 2. Agora, para esse outro algarismo, vai ficar a mesma coisa aqui, né? Porque é 2 também. E aí, somando aqui, aqui vai dar 7, aqui vai dar 2. A gente tem 4 casas decimais. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Esse número tem 5 algarismos significativos. Mas a regra que a gente vai usar para multiplicação e divisão é que o resultado não pode ter mais algarismos significativos do que o número com menos algarismos significativos. No caso aqui, o 2,2
tem 2 algarismos significativos. Então, o nosso resultado também só pode ter 2 algarismos significativos. Então, fazendo o arredondamento aqui, para a gente só ter 2 algarismos, a gente tem o 5 aqui depois, né? Então, a gente aumenta o 7 em uma unidade. Então, isso aqui vai dar 2,8, ou seja, o resultado dessa multiplicação, seguindo a regrinha de algarismos significativos, é 2,8. Repara que a regra é diferente, gente. Na soma e na subtração, a gente está preocupado com as casas decimais. Não pode ter mais casas decimais do que o número com menos casas decimais. E na multiplicação e na divisão, a gente está preocupado exatamente com a quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, 0,08. Ele tem 2 casas decimais, mas tem apenas um algarismo significativo. Então, em alguns casos, pode dar essa diferença, tá bom? Agora, vamos ver um exemplo prático aqui, que pode ser muito aplicado em física experimental, por exemplo. A gente quer medir o valor de π. A gente quer estimar esse valor fazendo medidas em uma circunferência. Então, você pega ali um instrumento de medida e você mede o comprimento da circunferência. Então, você mede ao redor aqui dela, né? Quanto ela mede. E você mede o diâmetro dela, que é a medida de uma ponta até a outra aqui na parte de cima. Então, o comprimento da circunferência é ao redor dela e o diâmetro é o que você mede aqui em cima. E aí, você obtém que o diâmetro é 135 milímetros e o comprimento da circunferência é 424 milímetros. Então, nas duas medidas que você fez, com o instrumento ali que você usou, você tem 3 algarismos significativos, certo? Lembrando que é diferente você falar 135 milímetros de 135,0 milímetros. Não é a mesma coisa, tá bom? Tá, e aí você quer medir o valor de π. Só que a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Só que 2 vezes o raio é o diâmetro, né? Então, o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π. Ou seja, o valor que você pode estimar para π é o comprimento da sua circunferência dividido pelo diâmetro. Então, vamos pegar as medidas que você fez. O valor estimado de π é o comprimento de 424 milímetros dividido pelo diâmetro de 135 milímetros. Se você for fazer esse cálculo aqui na calculadora, você vai encontrar 3,14074 e assim vai. Mas aí você fala, não, Esther, mas aí o π tinha que dar aproximadamente 3,14, 15. Não tem o 15 aqui, por exemplo, então tá errado. Não, gente, não tá errado. Se você fez as medições com 3 algarismos significativos, o seu resultado também tem que ter 3 algarismos significativos, né? Lembrando da regrinha de multiplicação e divisão, como você fez uma divisão de medidas aqui, o resultado dessa medição não pode ter mais algarismos significativos do que o menor número de algarismos significativos aqui. Como os dois têm 3, a medida não pode ter mais do que 3 algarismos significativos, como a sua calculadora te deu matematicamente. Então, a gente mantém apenas o 3,14. Essa é a nossa medição aproximada do π, usando o instrumento de medida que forneceu para a gente 135 milímetros e 424 milímetros. Gente, e por fim, para fechar essa aula, vamos falar sobre incerteza. Quando eu te falo que a espessura de um objeto é de 3,43 milímetros, por exemplo, eu tô te dando 3 algarismos significativos, né? 3, o 4 e esse 3 aqui. Mas a gente sabe que o 3 e o 4 são os algarismos corretos e esse último 3 é o algarismo duvidoso, o algarismo que eu não tenho certeza. Então, a gente pode falar que a incerteza dessa medida é de 0,01. Porque onde a gente não tem certeza é nessa casa decimal aqui. E para expressar isso, você vai encontrar nas aplicações de física a medida mais ou menos a sua incerteza. Isso quer dizer que a espessura do objeto é de 3,43, mas pode ser que tenha 0,01 milímetros a mais ou a menos, por causa do seu algarismo duvidoso ali. Então, pode ser que tenha 3,44
ou pode ser que tenha 3,42 também, porque é mais ou menos 0,01. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!